E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre vírus e aproveitando em 2020 agora, que nós estamos passando por uma situação, inimaginável há algum tempo, sobre o coronavírus. Vamos entender de uma forma simples o que é um vírus, o que seria o coronavírus. Vamos lá? Então vamos trabalhar primeiro a ideia do termo, vírus. Acho que todo mundo já ouviu falar vírus. O que é o vírus? O vírus, tá? Esse termo vírus significa veneno ou toxina. Porque antigamente se acreditava que a maior parte das doenças eram causadas infecciosas por bactérias. Então tinha como se isolar bactérias, mas começaram a buscar em fluidos de pacientes algumas outras formas de infecção. E em algumas infecções não se achava nada que pudesse observar. Obviamente, lembrando que naquela época não se tinha microscopia eletrônica ainda, que a gente consegue ver partículas virais. Então o que aconteceu? Eles acreditavam muito tempo que alguma forma de toxina era o agente causal de algumas doenças. E toxina ou veneno, em latim, recebe o nome de vírus. Daí ficou esse termo vírus, como se fosse um veneno ou uma toxina que acabava causando esse mal nas pessoas. Hoje, nós sabemos, com o advento da microscopia eletrônica, que aumenta muito as partículas, que nós conseguimos observar seres ultra microscópicos, que os vírus realmente existem como, para alguns biólogos, seres vivos, para outros, não são classificados como vivos, Isso de acordo a um parâmetro que nós utilizamos às vezes para dizer se é vivo ou não. Como para muitos os vírus não acabam, imagine um checklist, dando positivo, checando para todos esses parâmetros, então para muitos os vírus não são vivos, para outros são. Mas isso é uma outra discussão, tudo bem? Olha, vírus vocês conhecem vários. Tem o vírus da raiva, que é extremamente letal quando atinge seres humanos e também outros animais. O vírus da herpes, muitas pessoas já tiveram herpes labial, outras tiveram herpes genital. Lembrando que a catapora é um parente desse vírus da herpes. O bacteriófago, sim, um vírus que infecta a bactéria. Isso é até importante dizer. O vírus é extremamente pequeno, que é bem menor que uma bactéria. Vírus do mosaico do tabaco, sim, plantas têm também viroses. Vírus do sarampo, que agora no Brasil retornou com determinado grau, já tivemos mortes neste ano causado por sarampo. Então cuidado, a vacinação existe para nos prevenir e é essencial. Então temos várias formas virais. Mas o que é um vírus, São formas particulares de vida, ou seja, eu coloquei entre aspas aqui, por quê? Devido àquela discussão que eu falei com vocês, ou seja, para muitos biólogos é vida, para outros não é, mas não vamos entrar nesse mérito agora. São formas particulares de vida, são seres acelulares, isso é importante, não tem estrutura celular, não tem como ter as máquinas. Imagine que a célula é uma empresa e fabrica móveis, carros, tudo isso. O vírus precisa fabricar os móveis, os carros, a estrutura dele, imagine, da cidade dele, mas ele não tem. O que o vírus tem? Nós vamos ver, ele só tem o programa, como se fosse um programa de computador, mas ele não tem o computador, ele não tem energia elétrica, ele não tem nada disso, ele só tem o programa. Então ele precisa de alguém que coloque esse programa no computador, que gire esse programa, que acesse, que acione as máquinas, que tenha matéria-prima, nada disso ele tem. Ele só tem uma caixinha, vamos mostrar depois, guardando um programa. Por isso que ele precisa, como o nome está dizendo aqui, parasitar obrigatoriamente uma célula, para usar a máquina da célula, colocar o programa dele e aí sim, girar a sua produção, tá? São seres ultramicroscópicos, ou seja, o microscópio normal que você viu na escola, às vezes na sua faculdade, não é possível você observar vírus. São seres ultramicroscópicos, ou seja, somente com microscopia eletrônica, uma microscopia de ponta, você consegue visualizar a partícula viral, tá? Para você ter uma ideia, eles são muitas vezes menor que uma bactéria. O Staphylococcus, uma bactéria às vezes que a gente tem na garganta, o Staphylococcus aureus, é bem maior que os vírus, mostrando que eles são partículas muito pequenas, mas muito poderosas de contágio. Nós estamos vendo isso com o coronavírus. Qual a estrutura de um vírus? O vírus ele tem uma
cápsula ou capsídeo proteico, então ele tem como se fosse uma capa. Dentro dessa capa tem um material genético. Nós vamos falar um pouquinho rápido para relembrar o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA, não dos dois, tá? É de DNA ou de RNA. Tem um envelope que nem todos os vírus têm um envelope viral, tá? Que fica ao redor dessa cápsula, esse capsídeo, vou mostrar para vocês, que tem bastante lipoproteína, lipídios, que muitos médicos andam falando, né? Meio gorduroso, meio oleoso, por isso que lavar a mão com detergente, usar álcool gel, acaba destruindo, se o vírus tiver, e no caso do corona ele tem, este capsídeo, esse envelope, então vai destruindo a estrutura, né, que protege o material genético do vírus em si. A partícula viral, o vírus, como ele é? Então vamos mostrar aqui, ó. Aqui tá, eu peguei o vírus da hepatite C para mostrar para vocês. Esse é o tal do envelope viral. Esse daqui que é muito atacado por detergentes, álcool gel, estruturação. E isso nem todos os vírus têm, tá? É um envelope feito com material lipídico, uma lipoproteína, fosfolipídios. Abaixo tem o capsídeo, que é feito de proteínas. E, por fim, o material genético, que é de DNA ou RNA. Envelope, capsídeo e material genético. O envelope é lipídico, fosfolipídico. O capsídeo é proteico. E aqui o material genético. Então, quando você lava bem suas mãos de forma correta, usa o álcool gel, você ataca essa estrutura viral, que é extremamente importante. Vou falar já dessas bolinhas aqui representadas aqui, qual a importância delas. Então, lavar bem as mãos, utilizar o álcool gel, e na sua casa, pessoal, não há coisa melhor que detergente, sabão, para destruir essa partícula, essa estruturação do vírus. Porque o sagrado para o vírus é o material genético dele. Se você destrói isso, acabou para ele. Não tem como ele levar o material genético dele para lugar mais nenhum. Essa é a nave espacial do vírus. Ou seja, que transporta o vírus para o planeta célula nosso que ele quer infectar. O que é um material genético? Só relembrando para a gente entender melhor, né? O material genético, o DNA que está aqui, ele é uma receita. De tudo que nós precisamos fabricar nos seres vivos, está contido no DNA. É um programa, chama programa genético, como se fosse um programa de computador. Eu preciso rodar esse programa. Só que para eu fabricar as coisas que estão aqui, a receita que está aqui, eu preciso de algumas máquinas. E entre essas máquinas, esse carinha chamado ribossomo. Para fazer uma analogia, imagine que você seja um padeiro, você vai fabricar pães. Então você tem a receita de como fabricar o pão. Você é o ribossomo, você é o cara que fabrica o pão. Então você tem a receita e tem você para fabricar esse pão. Tem os ingredientes para fabricar o pão. Só que tem um problema. A linguagem que te deram para você fabricar o pão, você não lê. É uma língua que você não conhece. Vamos imaginar, é grego. Você não lê grego e te mandaram um texto dizendo como fabricar aquele bolo em grego. O que aconteceu? Você não leu grego, então você, como padeiro que é, o cara que vai fabricar o bolo, não consegue, porque não consegue entender a receita. Então você tem um problema entre quem deve processar e fabricar o produto e o programa, no caso o programa genético, que é incompatível em leitura para essa estrutura. O que a natureza criou? Um sistema chamado de transcrição. Entre aspas, como se fosse escrever de outro modo. Então eu pego de DNA, a célula faz isso, ela pega a informação que está no DNA, ela não transforma DNA em RNA, ela acessa, você acessa o programa, a célula acessa, ela lê o que está escrito no DNA e escreve paralelamente numa língua que o ribossomo entenda. Então, se fosse aqui, e ela lê o grego, transcreve para o português e entrega para o ribossomo poder fabricar o que ele deve fabricar. Então você tem o DNA, que é o material genético, e você tem o RNA, que é
um material genético fabricado a partir daquilo que foi lido no DNA. Então eu tinha um texto em grego, a partir do que eu li, eu escrevi ao lado em outra língua e entreguei para quem vai fabricar o bolo. Então, a célula tem toda a informação dela guardada no DNA. Quando ela precisa fabricar alguma coisa, ela acessa essa informação, ela fabrica um RNA, por isso está esse Mzinho aqui, o RNA mensageiro, e aí manda essa informação para o ribossomo. Aí o ribossomo lê essa informação e fabrica proteínas, fabrica aquilo que deve ser fabricado. Então, eu tenho uma informação em DNA, leio essa informação que está contida em DNA e fabrico um RNA. Entrego esse texto para ser lido pelo ribossomo, que ao ler esse texto, fabrica finalmente as proteínas que me mantêm vivo, que fabricam estruturas do meu corpo. Então preciso dessas máquinas. Aqui eu tenho máquinas, enzimas, que leem o DNA e fabricam o RNA. E aí esse ribossomo lê esse material e a partir da informação que ele tem ali, ele fabrica o que está mandando ser produzido, fabricado. Nós temos então vírus que ou são de DNA ou de RNA. Tem vários tipos de vírus de DNA e de RNA, nunca os dois. Então aí vai ter um problema se você imaginar, né? Porque se o vírus tem DNA, ele precisa acessar a célula para que a célula fabrique o RNA, que traga a informação. Então o vírus é de DNA, ele entrega para a célula o DNA. Aí a célula faz o que com esse DNA? Lê esse DNA do vírus e fabrica o RNA viral e entrega para o ribossomo, que fabrica o vírus. Aí se o vírus é de RNA, esse RNA ele vai ser lido pelo ribossomo, na maioria das vezes, temos algumas especificações virais, mas normalmente esse vírus, sendo de RNA, entrega o RNA para a célula lê esse RNA do vírus, como o ribossomo lê esse RNA do vírus e fabrica a partícula viral. Independente do vírus ser de DNA ou RNA, ter especificações aos tipos de RNA e DNA, o interessante é que o que é o DNA e o RNA do vírus? É um programa. Esse programa ele quer entregar para a célula, colocar como se fosse no computador da célula, para a célula ler esse programa e fabricar o vírus. É a ideia dele. Ele precisa das máquinas da célula, do computador da célula, que é o núcleo da célula, para que ela leia e fabrique a sua partícula viral. Então aqui, recapitulando, ó, tem vírus de DNA, tem vírus de RNA. O importante é que ele quer que as proteínas, a estrutura dele, o material genético dele seja produzido. Então ele precisa da máquina da célula. Como é que o vírus, então, entrega esse material genético para a célula? Porque o objetivo dele é só esse, pessoal, é entregar o material genético. Depois que ele entregar o material genético, dane-se o capsídeo, o envelope que ele tinha. Porque a célula vai fabricar novos envelopes, novos capsídeos, mais material genético e montar o vírus, novas cópias. Então, como é que ele entrega? Normalmente, naquele envelope, lembra que tinha aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês? Muitos vírus, como o coronavírus e outros, tem naquele envelope, né? Aqui é o envelope que está em laranja, aqui em verde o capsídeo e aqui o material genético. Essa partícula que você está vendo aqui no envelope viral representado funciona como uma âncora, é uma glicoproteína, uma proteína que o vírus usa para se encaixar em receptores da célula, como se daqui fosse uma chave e aqui fosse uma fechadura na célula. Wagner, mas como ele conseguiu descobrir qual é a fechadura da minha célula do pulmão para o coronavírus chegar? Como ele conseguiu isso? Como o vírus da gripe conseguiu, o da dengue? Isso são processos evolutivos, mutações no material genético que vão ocorrendo e uma hora encaixa. E aí esse vírus, tendo essa glicoproteína, que nós chamamos de espícula viral de forma geral, tendo essa espícula, como uma chave, se encaixa numa fechadura que são receptores celulares e aí tá danado. Porque quando ele encaixa aqui, o objetivo dele, ele tem já um mecanismo de como se fosse uma injeção, injetar o material genético dele. E aí a célula, ó, tem lá o DNA dela e agora também tem o DNA viral, o RNA viral, ou seja, o programa genético dele, que é o que ele queria injetar, pronto, injetou.
Então agora a célula tem o DNA viral ou o RNA viral. Então lembrando, ele tem a espícula, ele vem e encaixa. Na hora que ele encaixa, ele injeta o material genético dele, ou ele entra na célula, mas o problema é que essa chave que ele tem, chamada espícula, vai se ancorar a algum receptor da célula e vai permitir a entrada dele ou a liberação do material genético dele. E a partir disso, a célula, com esse programa genético, ela vai ler esse programa e lá nesse programa está claro: fabrique cópias de coronavírus, fabrique cópias de vírus influenza da gripe, fabrique cópias de vírus do sarampo. E a célula obedece, ela vira um grande zumbizão fabricando cópias do vírus. Tudo bem? Uma linha de montagem de vírus. Então, o vírus, o processo de infecção viral, passa por esses estágios. A adsorção, que é a hora que ele gruda lá a espícula; penetração, que é a hora que o material genético vai entrar, ou o próprio vírus vai entrar na célula; replicação do material genético, que é a hora que a célula incorpora esse material genético do vírus ao material genético dela, ou começa a ler esse material genético; síntese, produção das partes do vírus, montagem dessas partes, e aí está pronto um monte de vírus. Então, aqui tem o esqueminha, ó. O vírus foi, encostou nos receptores, liberou o material genético dele. É uma opção, tem vírus que faz isso, né? Encosta aqui, reconhecido pelos receptores e libera o material genético. Tem vírus que encosta os receptores e libera o capsídeo dentro e depois os outros processos vão sendo liberados. Tem vírus que encosta nos receptores e a própria célula acaba, na tentativa de destruir o vírus, engloba o vírus e aí ele começa a escravizar a célula por dentro. Mas olha, todos estes vírus, eles utilizaram receptores, encaixaram na membrana da célula e têm como objetivo liberar o programa deles, o material genético. Tudo bem? Então, os vírus têm essa capacidade e nós temos dois tipos, normalmente, de ciclos virais. Tem vírus, olha que interessante, que é aqui, ó, chamado ciclo lítico, que é como o do coronavírus, o vírus da gripe. Ele injeta, ele chega aqui, ó, encosta, injeta o material genético dele, aí a célula já começa a processar e ler esse material genético, produzir partículas virais e liberar novos vírus que vão infectar novas células. Isso é um ciclo lítico, ele é extremamente rápido, em poucos dias o vírus já foi reconhecido, já grudou no receptor, já liberou seu material genético, a célula já foi escravizada e já está produzindo o material genético do vírus. Tem vírus que tem um ciclo chamado lisogênico, como o HIV, é um processo mais lento. O que acontece? Esse vírus, ele injeta o material genético dele e esse material genético, ele fica simplesmente ali dentro. Cada vez que uma célula se reproduz, se multiplica, ela multiplica o material genético do vírus, mas ela não produz muitos vírus. Ele fica meio que adormecido, esse material genético. Depois de muito tempo, às vezes, esse material genético é acionado. E aí sim, começa um ciclo lítico de produção viral. Então pode ser que demore 5 anos. A célula só vai ficar produzindo material genético do vírus sem produzir a partícula viral. Mas em algum momento essa partícula vai ser produzida. Por isso que no HIV você tem uma parte do ciclo do HIV que é lisogênico. Fica anos, a pessoa teve uma infecção e depois de anos que começou a fabricar uma taxa viral comprometedora, como acontece também no vírus da hepatite C. Mas no caso do coronavírus, do vírus da gripe, do sarampo, da varicela, são vírus que injetam material genético deles e já escravizam a célula para a produção. São vírus de ciclo rápido, lítico, que não fica meio adormecido só o material genético, quietinho ali, sem ser acessado. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o SARS-CoV-2. Né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? Que significa SARS-CoV-2, síndrome, né, aguda respiratória severa, né, do tipo 2, né, causada pelo coronavírus do tipo 2. No Brasil fica síndrome aguda respiratória grave, é o nome que nós damos para esse problema
que esse vírus gera, tá? O nome do vírus é o coronavírus, né? Daí o nome completo do vírus, né, ficou o seguinte: SARS, de síndrome aguda respiratória severa, coronavírus 2. Então, SARS-CoV-2, e o nome da doença é doença, né, de disease, doença viral do coronavírus, tá? Ou coronavírus, doença de 19, que foi o ano. Então, Covid-19 é o nome da doença, tudo bem? E SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, o vírus é o SARS-CoV-2 e a doença é a Covid-19. Wagner, por que Covid-19, SARS-CoV-2? Não é a primeira vez que nós temos esse vírus surgindo entre os seres humanos, tá? Esse vírus, ele foi tomado conhecimento dele, tá, em 1937, né, e foi batizado, né, e reconhecido como coronavírus, descrito em 1965. Sim, nós já tivemos vários coronavírus circulando entre os seres humanos, né? Tivemos em 2002, em 2003, lá na China, né, na Coreia, em países asiáticos, o SARS-CoV, tá? Que foi um vírus, por isso que SARS-CoV-2 agora, já tivemos o SARS-CoV lá. Teve uma taxa mais ou menos, esse SARS-CoV, né, foram 8 mil pessoas mais ou menos infectadas e 800 pessoas morreram, mas teve uma contingência e conseguimos reter esse vírus. Em 2012 surgiu o MERS, M-E-R-S, que é o vírus que causava essa síndrome respiratória no Oriente Médio. Surgiu na Península Arábica, tá? Teve mais ou menos 2.400 pessoas infectadas, com uma taxa de morte aí de mais ou menos 800 pessoas, 30% mais ou menos. Mas também foi, né, controlado. Então esse vírus não é a primeira vez, esse grupo de vírus dos coronavírides, que é a família que pertence ao coronavírus, que aparece, né, no meio humano. É que agora, obviamente, ele não ficou restrito a uma região como a da Ásia, como o SARS-CoV, não ficou restrito à Península Arábica, como o MERS, ele foi tendo uma amplitude muito maior. E aí acabou causando toda essa pandemia, né? Pan é todo, né? Então uma pandemia que afetou todo o planeta, então ele se dissemina numa forma muito fácil e aí acaba, né, disseminando e causando todo esse problema que nós estamos acompanhando em 2020. Aqui uma foto de microscopia eletrônica colorida artificialmente, você vê porque o nome de coronavírus, né? Porque devido a essas espículas, lembra? As chaves que ele usa, forma ao redor dele essa imagem de coroa, tá? Daí o termo coronavírus, tudo bem? Aqui está o coronavírus. Que coronavírus tem? Aquilo que eu falei para vocês. Ele tem uma chave, que é uma espícula, que se liga a determinados receptores de células humanas. Quando encaixa, ele joga o RNA dele, que ele é um vírus de RNA, dentro da célula. A célula acaba sendo parasitada e produzindo novos coronavírus. A chave do coronavírus, essa espícula chamada spike, abreviatura S, e se liga num receptor que nós temos em células, por exemplo, de regiões pulmonares, renais, que é ECA2 é o nome do receptor, é enzima conversora de angiotensina 2, tá? Então, nós temos este receptor, ECA2, e temos, né, a espícula viral, e ela se liga nesse tipo de receptor e depois de ancorar, começa o processo de integração do seu material genético, de entregar o seu material genético, de depositar o seu RNA na célula hospedeira para que elas leia esse material genético e siga a receita passo a passo e fabrique novas partículas virais. Tá? Então aqui está mostrando para vocês, aqui está o coronavírus, né? Ele tem lá a partícula S dele, ela se conecta ao receptor ECA2, depois que se conecta, ela deposita o material genético dele dentro aqui, né? O RNA, a célula acaba lendo esse RNA viral, seguindo as informações, formarão novos vírus serão montados pela célula
E aí você terá milhares de vírus agora saindo dessa célula, infectando novas e assim por diante. Olha só, cada vírus pode gerar entre 10 mil a 100 mil cópias. Ou seja, essas cópias vão sair com as suas proteínas spike do tipo S, vão se conectar a receptores ECA2, vão jogar o RNA vai ser processado, novos vírus serão fabricados e o processo segue adiante com seu nível de infecção. Tá? E aí quando alguém espirra, alguém tosse, alguma coisa, esses vírus se espalham, ficam boa parte de horas, né? Já foi descrito isso na superfície, você entra em contato, leva a mão à boca, aos olhos, e aí novas infecções ocorrem. Tá? Os sintomas do Covid-19, da Covid-19 surgem entre 2 a 14 dias. Nós estamos com muita dúvida sobre a Covid-19, sobre o SARS-CoV-2. É um vírus novo, tem muitas respostas que nós não temos ainda, tá? Então, normalmente, o que nós sabemos hoje, mais ou menos, é isso. Os sintomas surgem entre 2 a 14 dias após a infecção, em média são 5 dias de período de incubação, né? A maioria das pessoas, a maioria, terá expressão leve de sintomas, mas muitos, dependendo de determinadas situações, como indivíduos que têm doenças crônicas, idosos, como você tem acompanhado, pessoas que têm uma fragilidade imunológica maior, podem ter um agravamento do caso, né, com problemas respiratórios mais graves, precisando sim de suporte ventilatório, respiradores, tudo isso, né, um tratamento com medicamentos mais potentes, e aí sim para uma internação num ambiente de unidade de terapia intensiva ou centro de terapia intensiva para ter uma melhora e realmente espero com prognóstico bom saia desse problema. Sinais mais frequentes que você tem são a febre, tosse, falta de ar, a dispneia, tudo isso. Então nós temos, tá, este vírus no meio. A taxa de mortalidade dele não é alta, tá? Se você pensar em outros vírus, tá? A taxa de mortalidade dele na China girou em torno de 3, 3,5%, e em outros países está em torno de 1,5%. O problema é que ele é um vírus de disseminação rápida e muitas pessoas podem sim contrair e ir a óbito. E o problema, como muitos países abordam em 2020, é o quê? Todas as pessoas começarem a adoecer ao mesmo tempo, haverá uma sobrecarga do sistema de saúde, tanto privado quanto público em muitos países. Não dando conta, aí sim pode haver pioras de quadro, que você não vai tratar as pessoas que não tem onde colocar. Né? Então, esse é o problema. Como ele tem uma disseminação muito rápida, um contágio muito rápido, isso é um dos problemas que nós temos que observar. Tá? Para finalizar, suposições sobre o surgimento desse SARS-CoV-2. Esse vírus é um vírus presente em muitas espécies animais, não o SARS-CoV-2, mas os coronavírus. E o que acontece? Vírus, como tem um material genético ou de DNA ou de RNA, independente do vírus que nós estejamos pensando agora, tem uma taxa de mutação do seu programa, como acontece no computador. A alteração de programa e se transformar em outro vírus, por exemplo, por isso que todo ano tomamos vacina nova da gripe. Você fala, pô, mas em 2018, 2019 eu tomei vacina da gripe. Por que eu tenho que tomar de novo? Porque o vírus de 2020 é outro vírus, que ele veio da mutação de outros vírus e assim vai. Então, nosso sistema de defesa é um sistema de defesa que cria imunidade reconhecendo aquele carinha, aquele vírus. Se muda, aquela defesa que ele criou não serve para esse novo vírus. Você tem que se adaptar a uma nova defesa. Tudo bem? Por isso as vacinas são fabricadas com as novas variantes de vírus, ou cepas, como nós falamos na ciência. Então, imagine o seguinte, uma das hipóteses, existia um grupo de coronavírus que infecta morcegos, esse grupo de coronavírus passou possivelmente para um animal chamado pangolim, esse animal que está aqui, um animal até ameaçado de extinção na China, mas que também acaba sendo consumido como morcego em mercados vivos que nós temos na China. Esses animais mantidos vivos nesses mercados podem ter um contaminado o outro, e aí vai tendo, como eu marquei para vocês aqui, o jumping de espécie, ou seja, um vírus vai pulando de uma espécie para outra, e nesse pulo de espécies vai sofrendo mutações e adaptações, até que sofreu um jumping de espécie para seres humanos. E aí novas adaptações ocorreram, e chegou de um ser humano para o outro. E nós estamos vendo que isso realmente é a possibilidade. Não há uma teoria conspiratória. Ninguém fabricou esse vírus no laboratório. Por estudos
que nós fizemos na ciência apontam para simplesmente mutações que ocorreram ao acaso entre jumping de espécies, né, que foram as causas do surgimento desse vírus e uma grande adaptação com o corpo humano e essa grande disseminação. Então, hoje, né, em 2020, o que nós temos que fazer? Evitar a disseminação. Por isso que o isolamento social, muitos países estão adotando isso, que é o quê? Que as pessoas não entrem muito em contato umas com as outras devido a essa transmissibilidade do vírus. Mas que a adaptação ocorrerá com o tempo, tudo bem? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Assista outros vídeos que estão no canal, divulgue esse vídeo, compartilhe e muito obrigado. E até a próxima, um abraço a todo mundo aí.